Um caminhão de lixo é uma plataforma industrial móvel projetada para resolver diversos problemas simultaneamente. Ele precisa navegar por ruas estreitas, parar centenas de vezes por dia, transportar materiais irregulares, resistir a líquidos corrosivos, compactar o lixo sem quebrar, proteger os operadores e descarregar toneladas de material em poucos minutos. A base do veículo é o chassi. É a estrutura que suporta todo o conjunto. O motor, a transmissão, os eixos, a suspensão, a cabine e a caçamba de coleta são montados sobre ele. Em muitos casos, o chassi é fornecido por fabricantes de caminhões pesados, enquanto a caçamba compactadora é fabricada por empresas especializadas em equipamentos de saneamento. Essa combinação permite que o mesmo tipo de caminhão seja adaptado a diferentes métodos de coleta. O motor precisa suportar um tipo de trabalho muito diferente de um caminhão rodoviário. Uma carreta que viaja entre cidades mantém velocidades relativamente constantes por longos períodos. Um caminhão de lixo, por outro lado, percorre apenas alguns metros, acelera novamente, aciona os sistemas hidráulicos, freia mais uma vez e repete o ciclo por horas. Esse padrão impõe muita pressão ao motor, à transmissão, aos freios e ao sistema de arrefecimento. A carroceria de coleta é o coração visível do veículo. Ela possui uma tremonha de carregamento, uma câmara de compactação, um compartimento de armazenamento e um sistema de ejeção. A tremonha é a abertura onde sacos, contêineres ou resíduos a granel são colocados. Em caminhões com carregamento traseiro, essa abertura está localizada na parte de trás. Em caminhões com carregamento lateral, ela fica na lateral. Em caminhões com carregamento frontal, o carregamento é feito por cima, através de grandes braços que levantam contêineres industriais. O compartimento de armazenamento parece uma caixa fechada, mas internamente é projetado para suportar pressões enormes. Não pode ser uma simples caixa metálica retangular. Os resíduos pressionam as paredes em ângulos irregulares, líquidos se acumulam no fundo, objetos duros atingem o interior e a compactação gera tensões repetidas. É por isso que são utilizados aços de alta resistência, reforços estruturais, soldas robustas e superfícies que reduzem os pontos de pressão. O sistema hidráulico é o que alimenta quase tudo. Uma bomba hidráulica extrai energia mecânica do motor, geralmente através de uma tomada de força, e pressuriza o óleo. O óleo percorre mangueiras e válvulas até chegar a cilindros que empurram placas, levantam braços, abrem comportas e acionam mecanismos de descarga. O princípio físico é simples, mas sua aplicação é poderosa. Um fluido pressurizado transmite força de forma controlada, e essa força pode ser multiplicada para mover peças que pesam centenas de quilos. O sistema de compactação é uma das partes mais importantes. Em um caminhão de coleta traseira, o lixo cai na caçamba traseira. Lá, uma placa ou lâmina de varredura puxa o material para dentro. Em seguida, uma placa compactadora o empurra contra o lixo já armazenado. A cada ciclo, o lixo é comprimido um pouco mais. Sacolas rasgam, o ar escapa, objetos ocos são esmagados e o volume total diminui. A compactação não visa destruir completamente o lixo, mas sim aumentar a quantidade que cabe no caminhão. Uma cidade não precisa transportar ar. Grande parte do lixo doméstico ocupa volume porque está cheio de espaços vazios. Sacolas infladas, caixas abertas, recipientes plásticos, restos de plantas e itens soltos criam uma massa muito volumosa. Ao compactá-lo, o caminhão pode coletar lixo de muito mais residências antes de retornar para descarregar. A taxa de compactação varia dependendo do tipo de lixo. Papelão e plásticos leves são reduzidos significativamente. Restos de comida e materiais úmidos são menos compactados porque já são densos. Objetos rígidos, como madeira grossa ou metal, podem resistir ao esmagamento e causar bloqueio se entrarem em excesso. É por isso que alguns sistemas separam o lixo volumoso e o coletam com veículos especiais. Outra parte menos visível é o sistema de coleta de lixiviados. Quando o lixo é compactado, libera líquidos. Estes podem vir de restos de comida, garrafas mal fechadas, sacolas rasgadas, água da chuva acumulada ou matéria orgânica em decomposição. Esses líquidos não devem escorrer livremente para a rua. O caminhão possui canais e compartimentos que os contêm parcialmente até o descarregamento. Mesmo assim,
Quando a manutenção é precária ou a carga excede certos limites, rastros escuros e com mau cheiro podem aparecer atrás de alguns veículos. A cabine também faz parte da engenharia do sistema. Ela deve oferecer boa visibilidade, controles acessíveis, comunicação com os operadores e resistência ao uso intenso. Muitos caminhões modernos possuem câmeras, sensores de proximidade, sistemas de pesagem, displays de rotas, controles externos e botões de parada de emergência. O veículo opera próximo a pedestres, carros estacionados, ciclistas, postes, fios, árvores e contêineres mal posicionados. A segurança depende tanto da máquina quanto da coordenação humana. A coleta começa muito antes do caminhão chegar ao quarteirão. Nos centros de operações, são definidos os trajetos, os horários, as equipes, os tipos de resíduos e as zonas de descarga. Um caminhão não circula aleatoriamente pela cidade. Seu trajeto é planejado para cobrir o maior número possível de pontos com o mínimo de tempo, combustível e desgaste. Os trajetos geralmente são divididos em setores. Cada setor tem uma frequência de coleta que depende da densidade populacional, do tipo de atividade econômica, da geração de resíduos e das condições sanitárias. Um bairro residencial pode exigir uma frequência diferente de uma área comercial ou de restaurantes. Um mercado produz grandes quantidades de resíduos orgânicos. Uma área de escritórios gera mais papel, embalagens e resíduos de consumo diário. Uma zona industrial pode ter regulamentações específicas. Quando o caminhão entra em uma rua, a operação se torna quase coreografada. Nos sistemas tradicionais de carregamento traseiro, um ou mais operadores saem ou utilizam plataformas externas autorizadas pelas normas locais. Eles pegam sacos, pequenos recipientes ou contêineres e os esvaziam na caçamba. O motorista se move lentamente, para em cada ponto e mantém comunicação constante com a equipe. Os caminhões de coleta de lixo com carregamento traseiro oferecem flexibilidade. Eles permitem a coleta de sacos soltos, resíduos irregulares e recipientes de tamanhos variados. Isso os torna comuns em bairros com ruas estreitas ou sistemas de coleta menos padronizados. Sua desvantagem é a maior dependência do esforço físico humano. Os operadores levantam cargas pesadas, ficam expostos ao trânsito, objetos cortantes, líquidos contaminados e movimentos repetitivos. Por esse motivo, muitas cidades têm optado por contêineres padronizados e sistemas mecanizados. Os caminhões de coleta lateral utilizam um braço robótico localizado na lateral do veículo. O motorista alinha o caminhão com o contêiner, ativa o sistema, o braço abraça o contêiner, levanta-o, inverte-o dentro da caçamba e o abaixa de volta ao solo. Em alguns modelos, uma única pessoa pode operar todo o processo a partir da cabine. Isso reduz a exposição no local de trabalho e acelera a coleta, mas requer ruas adequadas, contêineres compatíveis e posicionamento preciso. Se um carro estacionado bloquear o contêiner, o sistema perde eficiência. Os caminhões de coleta frontal trabalham com contêineres grandes, comuns em áreas comerciais, residenciais, industriais leves e com alta geração de resíduos. Eles possuem 2 braços frontais que se encaixam em compartimentos laterais do contêiner. Em seguida, levantam o contêiner acima da cabine e o esvaziam na parte superior do caminhão. O movimento parece simples, mas exige grande estabilidade. Levantar um contêiner pesado acima do veículo desloca o centro de gravidade. É por isso que o projeto do chassi, a distribuição de peso e os limites de carga são cruciais. O momento em que o lixo entra no caminhão marca o início de uma transformação física. A caçamba recebe uma grande variedade de materiais. Há sacos plásticos, caixas, resíduos orgânicos, garrafas, tecidos, poeira, galhos, pequenos eletrodomésticos descartados incorretamente e itens que nunca deveriam estar ali, como baterias, aerossóis, produtos químicos, vidros soltos e lixo hospitalar. O caminhão foi projetado para lidar com uma variedade de materiais, mas não para neutralizar todos os riscos. Objetos perigosos são um dos maiores problemas ocultos. Uma bateria de lítio pode pegar fogo se perfurada durante a compactação. Uma lata de aerossol pode explodir sob pressão. Cacos de vidro podem cortar um operador antes de entrarem na caçamba. Um produto químico pode reagir com outros resíduos.
Na superfície, o lixo parece uma massa uniforme. Dentro do caminhão, no entanto, cada objeto mantém seus riscos. Quando a caçamba atinge um certo nível, o ciclo de compactação é ativado. Em caminhões modernos, o processo pode ser automático, semiautomático ou controlado manualmente. A placa coleta o lixo e o empurra para a câmara principal. O som metálico e o estalo de sacos amassados são sinais de que o sistema está reduzindo o volume. A cada ciclo, a resistência aumenta. No início, o material entra facilmente. Depois, à medida que a caçamba se enche, o compactador precisa empurrar uma massa cada vez mais densa. A pressão interna não é perfeitamente distribuída. O lixo se comporta como um material caótico. Não é líquido, não é um sólido uniforme, não é areia seca. É uma mistura de objetos que se deformam, quebram, se acumulam e se depositam. Essa irregularidade explica por que alguns caminhões parecem encher prematuramente ou por que certas cargas dificultam a compactação. Uma grande quantidade de papelão desdobrado pode ocupar muito espaço. Uma carga de resíduos úmidos pode ficar muito pesada antes de preencher o volume disponível. O peso é tão importante quanto o volume. Um caminhão de lixo pode ter espaço livre e ainda assim não precisar continuar carregando se atingir o limite de peso legal. Exceder esse limite danifica eixos, freios, pneus e o pavimento. Também aumenta a distância de frenagem e o risco de capotamento. É por isso que muitos sistemas incluem balanças no veículo ou controles em estações de transferência. O caminhão não é preenchido apenas por espaço, mas também por massa. A coleta de lixo urbano tem um inimigo constante: o tempo. Cada parada adiciona segundos. Cada container entupido adiciona minutos. Cada rua congestionada reduz a eficiência. Cada manobra de marcha a ré aumenta o risco. É por isso que as rotas tendem a ser organizadas de acordo com o fluxo de tráfego, horários de menor movimento e a localização de pontos críticos. Em áreas densamente povoadas, a diferença entre uma rota bem planejada e uma improvisada pode significar milhares de litros de combustível por ano. A operação também depende do comportamento da cidade. Quando o lixo é colocado fora dos horários de coleta designados, os contêineres transbordam. Quando materiais perigosos são misturados com o lixo comum, o risco para os trabalhadores e instalações aumenta. Quando os carros bloqueiam os contêineres, o caminhão perde tempo ou deixa lixo sem coletar. Quando chove, o lixo fica mais pesado e os líquidos se multiplicam. A máquina pode ser potente, mas opera dentro de um ecossistema urbano imprevisível. A compactação é a chave para o sucesso do caminhão de coleta de lixo. Sem ela, a coleta de lixo moderna seria muito mais lenta, mais cara e mais poluente. Um caminhão sem compactador teria que descarregar com muito mais frequência, percorrer distâncias maiores e usar mais veículos para coletar a mesma quantidade de resíduos. A compactação transforma um problema de volume em um problema de densidade. O princípio se baseia na redução do espaço vazio. Muitos sacos de lixo contêm ar entre os itens. Uma caixa ocupa o mesmo espaço, esteja vazia ou cheia, até ser amassada. Uma garrafa plástica mantém sua forma devido à rigidez, não ao seu conteúdo. Um saco com recipientes mistos parece grande, mas grande parte do seu volume é oco. Quando a placa compactadora pressiona, esses espaços vazios desaparecem. O sistema hidráulico permite que a força seja aplicada de forma controlada. A bomba envia óleo pressurizado para os cilindros. Os cilindros empurram braços ou placas articuladas. Válvulas regulam a direção, a velocidade e a sequência. Se a pressão exceder um limite, uma válvula de alívio protege o sistema. Sem essa proteção, um bloqueio poderia romper mangueiras, deformar peças ou danificar a estrutura. Em caminhões com carregamento traseiro, o mecanismo normalmente possui dois movimentos principais. Primeiro, uma placa varredora recolhe os resíduos da caçamba. Em seguida, uma placa compactadora os empurra para dentro da carroceria. Em alguns modelos, ambas as placas funcionam em sequência, semelhante a uma mandíbula mecânica. O material é aspirado, compactado e movimentado. O ciclo se repete centenas de vezes por dia.
O som da compactação revela muito sobre o que está acontecendo lá dentro. Ruídos secos e quebradiços podem vir de caixas ou móveis pequenos. Estalos agudos podem indicar plásticos rígidos. Batidas metálicas podem vir de itens inadequados. Líquidos criam respingos e gotejamentos. Mesmo que a operação pareça uniforme, cada carga produz uma resposta diferente. A pressão não apenas esmaga, ela também mistura. Um saco que entra lacrado pode rasgar, liberando seu conteúdo e misturando-o com outros. Matéria orgânica gruda em papel e papelão. Líquidos penetram em materiais secos. Fragmentos de vidro se espalham. É por isso que, quando o lixo comum entra em um caminhão compactador, a triagem posterior se torna muito mais difícil. A compactação melhora o transporte, mas piora a recuperação de materiais se não houver separação prévia. Esse é um dos paradoxos do sistema. Para transportar o lixo com eficiência, o caminhão precisa compactá-lo. Para reciclar com mais eficácia, os materiais devem ser mantidos limpos e separados. É por isso que muitas cidades usam caminhões diferentes para lixo seco, lixo orgânico, resíduos de jardim, itens volumosos e recicláveis. Um caminhão de reciclagem pode compactar menos ou com menos força para evitar danificar materiais valiosos. Uma garrafa de vidro quebrada perde valor e contamina outros fluxos de resíduos. Papelão limpo misturado com restos de comida deixa de ser reciclável em muitos processos. A compactação também gera calor por meio de atrito e deformação, embora geralmente não atinja temperaturas extremas. O verdadeiro risco térmico surge quando materiais reativos entram no sistema. Baterias de lítio, cinzas quentes, brasas mal extintas, aerossóis ou produtos químicos podem iniciar incêndios dentro da carga. Um incêndio em um caminhão de lixo é especialmente perigoso porque o material está compactado, misturado e cheio de pequenos materiais combustíveis. Ele pode queimar lentamente no interior antes de se tornar visível. Quando fumaça ou fogo são detectados, muitas empresas recomendam descarregar o conteúdo em uma área segura, longe de prédios e veículos. Extinguir um incêndio dentro do compactador pode ser difícil. A água nem sempre penetra até a origem do fogo, e a compactação limita o acesso. Além disso, alguns resíduos podem reagir com a água ou liberar gases irritantes. O lixo comum, sob certas condições, torna-se um material quimicamente imprevisível. A compactação tem seus limites. Se um objeto muito grande ou rígido entrar no sistema, pode obstruir a tremonha. Se o material for extremamente pesado, pode sobrecarregar o sistema. Se houver muito lixo úmido, a carga atinge o limite de peso antes de preencher o volume. Se predominarem galhos longos ou pedaços alongados, eles podem ficar presos nos compactadores. É por isso que existem caminhões específicos para resíduos verdes, entulho ou itens volumosos. A densidade final da carga depende do projeto do caminhão e do tipo de resíduo. Um compactador eficiente pode transportar várias toneladas em uma única viagem. Essa capacidade reduz o número de viagens até o aterro sanitário. Menos viagens significam menos combustível, menos emissões, menos congestionamento e menos horas de operação. Em uma cidade grande, essa diferença se traduz em dezenas ou centenas de caminhões todos os dias. O sistema de compactação opera em condições severas. Está sujeito a impactos, umidade, corrosão, poeira, graxa, detritos orgânicos e objetos abrasivos. As mangueiras hidráulicas ficam sob pressão constante. As vedações podem se desgastar. As placas podem empenar. As dobradiças e juntas precisam de lubrificação. Uma falha hidráulica pode tirar o caminhão de serviço e um caminhão fora de serviço pode interromper toda uma rota. Em muitas grandes cidades, o caminhão de lixo não percorre todo o trajeto até o destino final. Seria ineficiente. Os aterros sanitários ou as principais usinas de processamento geralmente ficam longe do centro da cidade. Se cada caminhão pequeno tivesse que percorrer essa distância várias vezes ao dia, horas de trabalho seriam perdidas e muito combustível seria consumido. É por isso que existem estações de transferência. Uma estação de transferência funciona como um ponto intermediário. O caminhão de coleta entra, é pesado e descarrega seu conteúdo em uma plataforma, fossa ou silo. Em seguida, outros equipamentos carregam esse lixo em veículos maiores, como semi-reboques, contêineres compactados ou vagões ferroviários. A lógica é semelhante à do transporte de passageiros ou de carga.
Veículos menores coletam em áreas densamente povoadas. Veículos maiores atendem às rotas mais longas. A pesagem é fundamental. Ao entrar e sair da estação, o caminhão passa por balanças. A diferença entre os dois pesos indica quantas toneladas foram descarregadas. Esses dados são usados para monitorar rotas, pagar contratos, calcular taxas, detectar anomalias e planejar a capacidade. O lixo, que na rua parece apenas um problema visual, se transforma em dados. Toneladas por bairro, por dia, por estação, por tipo de rota. Descarregar o caminhão é outro momento de imensa força mecânica. Em muitos modelos, a traseira se abre usando cilindros hidráulicos. Então, uma placa ejetora interna empurra toda a massa compactada para fora. Essa placa percorre toda a extensão do caminhão, da frente para trás, deslocando o lixo como um pistão gigante. A carga cai como uma unidade, se desfaz e libera odores, vapores e líquidos acumulados. O descarregamento revela a verdadeira natureza do conteúdo. O que antes eram sacos separados na rua se transformaram em uma massa mista. Fragmentos de plástico, papelão, resíduos orgânicos, têxteis, embalagens e objetos disformes são todos distinguíveis. A compactação cria camadas, como uma geologia artificial da vida urbana. Cada seção pode conter resíduos de diferentes quarteirões, horários do dia e atividades. Em uma usina de triagem, máquinas e trabalhadores tentam recuperar materiais úteis. Esteiras transportadoras, separadores magnéticos, peneiras, correntes de ar, sensores ópticos e braços robóticos separam metais, plásticos, papelão e outros materiais. Mas quanto mais misturado e sujo o lixo chega, mais difícil e caro é recuperar qualquer coisa. É por isso que a separação na fonte tem um impacto tão grande. Resíduos limpos são um recurso. Resíduos contaminados podem se tornar lixo. Se os resíduos forem separados em materiais orgânicos distintos, podem ser destinados à compostagem ou à digestão anaeróbica. Na compostagem, micro-organismos transformam restos de comida, resíduos de jardim e materiais biodegradáveis em um produto estável semelhante a solo fértil. Na digestão anaeróbica, a matéria orgânica se decompõe na ausência de oxigênio, produzindo biogás, uma mistura rica em metano que pode ser usada para gerar energia. Em ambos os casos, o caminhão que coleta o lixo orgânico deve evitar misturá-lo com plásticos, vidro ou produtos químicos. Se a cidade utiliza a incineração com recuperação de energia, o lixo é queimado em fornos controlados. O calor produz vapor, que aciona turbinas para gerar eletricidade ou aquecimento urbano. Esse sistema reduz significativamente o volume final, mas exige rigorosos controles de emissões, filtragem de gases e gerenciamento de cinzas. Não se trata simplesmente de queimar lixo. É uma operação industrial complexa que envolve temperaturas controladas, filtros, reatores químicos e monitoramento constante. Quando o destino é um aterro sanitário, o lixo é depositado em células projetadas para isolá-lo do meio ambiente. Um aterro sanitário moderno não deve ser um simples depósito de lixo. Ele possui camadas impermeáveis, drenagem de lixiviados, captura de gases, cobertura de área e monitoramento ambiental. Mesmo assim, ainda é o último elo de uma cadeia que busca reduzir os danos. O lixo enterrado não desaparece. Ele se transforma lentamente, libera gases, produz líquidos e ocupa espaço por décadas. O caminhão de lixo, portanto, não é o fim de nada. É o primeiro elo visível de uma cadeia. Seu descarregamento inicia outra etapa de manuseio, triagem, tratamento ou destinação final. Cada decisão tomada antes da coleta afeta o que acontece em seguida. Uma garrafa devidamente separada pode ser reciclada. A mesma garrafa misturada com lixo orgânico pode acabar enterrada. Resíduos perigosos descartados em um saco comum podem danificar uma máquina, ferir um trabalhador ou causar um incêndio. Após o descarregamento, o caminhão pode retornar à sua rota, se ainda houver tempo disponível. Em alguns casos, ele segue para uma limpeza ou inspeção rápida. Em outros casos, o caminhão retorna ao pátio ao final do turno. A eficiência é medida pelas toneladas coletadas, quilômetros percorridos, combustível utilizado, horas trabalhadas, incidentes relatados e cumprimento da rota.
Um sistema de coleta não é avaliado apenas pela limpeza das ruas, mas também pelo custo para alcançar essa limpeza e pelo que acontece com o lixo posteriormente. A cidade vê o caminhão ir embora e presume que o problema está resolvido. Na realidade, o lixo mal mudou de lugar. Ele foi da calçada para uma máquina, da máquina para uma estação, da estação para uma usina ou aterro sanitário. Toda a jornada pode levar horas, dias ou anos, dependendo do destino do material. O que desaparece da porta de uma casa entra em uma infraestrutura silenciosa que opera em escala metropolitana. Existem diversos tipos de caminhões de coleta de lixo, pois nem todos os resíduos ou ruas apresentam os mesmos problemas. A coleta de sacos de lixo doméstico em um bairro estreito não exige a mesma máquina que a coleta de contêineres comerciais, materiais recicláveis, resíduos de jardim, entulho de construção ou materiais volumosos. O caminhão com carregamento traseiro é um dos mais comuns. Sua principal vantagem é a versatilidade. Ele pode lidar com sacos, contêineres pequenos e lixeiras compatíveis com elevadores traseiros. Funciona bem em áreas onde a infraestrutura de contêineres não é totalmente padronizada. Também permite a intervenção direta dos operadores quando o lixo transborda. Suas desvantagens são maior exposição humana e, em alguns casos, uma velocidade operacional mais lenta. O caminhão automatizado com carregamento lateral representa um passo em direção à mecanização. Seu braço pega contêineres padronizados e os esvazia sem que o motorista precise sair da cabine. Isso melhora a segurança e permite rotas mais rápidas quando as condições são ideais. Mas o sistema precisa ser organizado. Os contêineres devem estar devidamente orientados, desobstruídos e ao alcance do braço. A cidade deve se adaptar à máquina tanto quanto a máquina se adapta à cidade. Empilhadeiras frontais são amplamente utilizadas para grandes contêineres comerciais ou comunitários. Seus braços frontais levantam o contêiner e o descarregam por cima. Elas oferecem alta capacidade e eficiência em locais de grande movimento. No entanto, exigem espaço para manobras e altura livre suficiente. Fios, galhos, toldos ou telhados baixos podem obstruir a operação. Existem também caminhões menores ou satélites. Estes são utilizados em ruas estreitas, centros históricos, zonas pedonais ou áreas onde um compactador grande não consegue entrar. Esses veículos recolhem o lixo e depois transferem-no para unidades maiores. A sua capacidade é limitada, mas resolvem o problema de acesso. Os caminhões para resíduos recicláveis podem ter designs especiais. Alguns têm compartimentos separados para diferentes frações. Outros compactam menos intensamente para preservar os materiais. Existem também veículos dedicados a papel e cartão, vidro, embalagens ou resíduos secos mistos. O essencial é evitar a contaminação dos materiais recicláveis. Os caminhões para resíduos orgânicos geralmente têm contentores mais herméticos, sistemas de lavagem e melhor controlo de líquidos. A matéria orgânica é pesada, úmida e mal cheirosa. Decompõe-se rapidamente, atrai insetos e produz lixiviado. Um caminhão concebido para resíduos orgânicos deve conter melhor esta carga e ser limpo com frequência. Os resíduos volumosos, como móveis, colchões ou eletrodomésticos, requerem uma abordagem diferente. Um compactador padrão pode ser danificado se receber objetos muito grandes ou rígidos. Para esses materiais, são utilizados caminhões de plataforma aberta, guindastes, caminhões plataforma ou sistemas de carregamento específicos. Alguns itens volumosos são desmontados ou triturados em instalações separadas. Entulho de construção também é um caso especial. É denso, abrasivo e pode exceder rapidamente os limites de peso. Um caminhão compactador de lixo urbano não é projetado para transportar grandes quantidades de tijolos, cimento ou cerâmica. Caminhões basculantes, caminhões pesados ou contêineres de construção são usados para esse fim. Misturar entulho de construção com lixo doméstico reduz a eficiência e pode danificar os equipamentos. A escolha do caminhão certo depende de uma equação complexa. Densidade urbana, tipo de resíduo, largura das ruas, clima, orçamento,
regulamentações trabalhistas, infraestrutura de contêineres, distância até os pontos de descarga e hábitos da população. Não existe um caminhão perfeito para todas as situações. Cada modelo resolve um problema e cria certas limitações. Nas cidades modernas, a tendência é para veículos mais eficientes, menos poluentes e mais conectados. Alguns caminhões funcionam com gás natural, eletricidade ou sistemas híbridos. A eletrificação faz sentido porque a coleta de lixo urbano envolve paradas frequentes, baixas velocidades e rotas previsíveis. Um caminhão elétrico pode recuperar energia com a frenagem e reduzir o ruído durante os turnos noturnos. O desafio reside no peso da bateria, na autonomia, no custo inicial e na infraestrutura de recarga. Sistemas inteligentes também estão surgindo. Sensores que indicam o peso da carga, câmeras que registram contêineres bloqueados, GPS que confirma rotas, software que ajusta rotas com base na geração real de resíduos e contêineres com sensores de nível que alertam quando precisam ser esvaziados. A coleta não depende mais exclusivamente de horários fixos e está começando a se direcionar para uma logística baseada em dados. Mesmo assim, a tecnologia não elimina a natureza física do problema. O lixo continua pesado, úmido, irregular e socialmente inevitável. Cada avanço tecnológico busca reduzir o custo do transporte contínuo do que a cidade produz. O caminhão de coleta de lixo opera em um dos ambientes mais agressivos da cidade, não apenas pelas condições mecânicas, mas também pela exposição humana. Os coletores enfrentam trânsito, intempéries, peso, odores, objetos cortantes, superfícies, escorregadias, animais, ruído, movimentos repetitivos e descarte inadequado de resíduos. Um dos riscos mais comuns são cortes e perfurações. Vidros quebrados, latas abertas, agulhas, metais afiados e fragmentos de cerâmica podem perfurar os sacos. Mesmo com luvas e equipamentos de proteção, um saco opaco sempre representa uma incerteza. O operador não consegue ver o que está carregando. Essa invisibilidade faz com que cada saco seja uma pequena aposta. Há também riscos biológicos. Restos de comida em decomposição, fraldas, lixo sanitário descartado incorretamente, animais mortos ou materiais contaminados podem liberar bactérias, fungos e odores desagradáveis. O contato nem sempre causa doenças, mas aumenta a necessidade de protocolos de higiene, vacinação, lavagem das mãos, roupas de trabalho adequadas e separação correta de resíduos perigosos. O trânsito é outro grande perigo. O caminhão para em locais onde outros veículos nem sempre esperam encontrar obstáculos. A operação pode ocorrer à noite, na chuva ou em ruas mal iluminadas. Os operadores sobem e descem, caminham perto da estrada e se movimentam ao redor de uma máquina com pontos cegos. Câmeras e alarmes ajudam, mas não substituem a vigilância. Manobras em marcha a ré são especialmente perigosas. Um caminhão pesado tem visibilidade limitada e precisa de espaço. Muitas normas de operação visam reduzir as manobras de marcha a ré ou exigem assistência externa. Sensores de proximidade e câmeras de ré melhoraram a segurança, mas rotas bem planejadas continuam sendo uma ferramenta fundamental para evitar situações de risco. A manutenção de caminhões é uma batalha constante contra o desgaste. Os freios sofrem com as paradas frequentes. A transmissão opera em ciclos de baixa velocidade. Os pneus suportam cargas pesadas e estão sujeitos ao contato com meio-fios, buracos e detritos. A suspensão sofre impactos frequentes. O sistema hidráulico opera sob pressão durante toda a viagem. A carroceria sofre corrosão interna. A limpeza é mais do que apenas uma questão estética. Resíduos pegajosos podem acelerar a corrosão, gerar odores persistentes, atrair insetos e dificultar as inspeções. É por isso que os caminhões são lavados com água pressurizada e produtos adequados. Áreas críticas incluem caçambas, juntas, tanques de lixiviado, placas de compactação e comportas. Um pequeno acúmulo pode se tornar um problema mecânico ou sanitário. Vazamentos hidráulicos são falhas graves. O óleo hidráulico permite que o compactador se mova, mas se uma mangueira se romper, o sistema perde potência e pode contaminar o solo. Além disso, o óleo sob alta pressão pode ser perigoso para qualquer pessoa próxima. É por isso que mangueiras, conexões, vedações e cilindros são inspecionados.
A corrosão é uma inimiga silenciosa. Resíduos orgânicos produzem ácidos. Líquidos retidos atacam o metal. Em climas frios, o sal usado nas ruas pode acelerar a deterioração. Uma carroceria corroída perde resistência e pode vazar líquidos. É por isso que o design interior, a drenagem e os revestimentos protetores são cruciais. O mistério cotidiano do caminhão de lixo reside em sua resiliência. Poucas máquinas urbanas são tratadas com tanta severidade e ainda assim precisam operar com uma regularidade quase perfeita. Se uma escavadeira para, uma obra é atrasada. Se um caminhão de entrega quebra, uma entrega é adiada. Se uma frota de coleta de lixo para, a cidade sente o impacto em questão de horas. O lixo não espera. A gestão da frota busca evitar esse cenário. Os operadores programam manutenções preventivas, fazem o rodízio das unidades, realizam inspeções diárias e fazem reparos rápidos. Um caminhão pode ter uma vida útil de anos, mas essa vida útil depende da intensidade de uso, da qualidade da manutenção e do tipo de resíduo coletado. Dois veículos idênticos podem envelhecer de forma muito diferente se trabalharem em rotas diferentes. O trabalho de coleta de lixo combina rotina e vigilância. Todos os dias, movimentos semelhantes se repetem, mas um objeto perigoso sempre pode surgir. Um container quebrado, uma rua bloqueada, um animal em uma sacola, uma bateria que começa a soltar fumaça ou uma carga que fica presa. A rotina do serviço mascara uma vigilância constante. Um caminhão de lixo também revela como uma cidade vive. A composição do lixo muda dependendo do bairro, da estação do ano, do nível econômico, dos hábitos de consumo, dos feriados, do clima e das crises. Cada carga contém uma espécie de pegada material da atividade humana. Após festas, embalagens, restos de comida e garrafas aumentam. Durante mudanças, móveis, papelão e objetos quebrados aparecem. Durante a época de poda, o lixo orgânico aumenta. Em áreas comerciais, as embalagens predominam. Em áreas com restaurantes, o lixo orgânico é abundante. Em bairros residenciais, a mistura pode ser mais variada. O lixo é um registro silencioso. As cidades usam esses dados para planejar. Se uma área gera muito lixo, pode precisar de mais contêineres ou coleta mais frequente. Se uma rota sempre retorna com pouca carga, pode ser reorganizada. Se uma usina de reciclagem recebe muita contaminação, podem ser necessárias ações de conscientização, fiscalização ou mudanças no sistema. O caminhão se torna uma fonte móvel de informação. O peso diário do lixo também reflete mudanças econômicas. Quando o consumo aumenta, o lixo geralmente aumenta. Quando há recessão, a geração de certos materiais pode diminuir. Durante confinamentos ou mudanças no emprego, os padrões de geração de resíduos se alteram. Menos resíduos em escritórios e mais em residências. Mais embalagens para entregas em domicílio. Mais papelão proveniente de compras online. Os resíduos refletem transformações sociais antes mesmo que muitas estatísticas consigam categorizá-los. Existe também uma profunda dimensão ambiental. Cada saco que entra no caminhão representa recursos extraídos, energia utilizada, transporte anterior e decisões de design industrial. Um recipiente descartado não começa sua história no lixo. Antes disso, foi petróleo, minerais, árvores, água, eletricidade, fábricas, caminhões, lojas e consumo. O caminhão de lixo coleta o último capítulo visível de cadeias de produção muito mais longas. É por isso que a gestão moderna de resíduos tenta subir na hierarquia dos resíduos. Primeiro reduzir, depois reutilizar, depois reciclar, compostar ou recuperar energia e, finalmente, aterrar apenas o que for inevitável. O caminhão participa dessa hierarquia, mas não pode resolvê-la sozinho. Se a cidade gera muito lixo misto, a máquina apenas transfere o problema. Se a separação for boa e as usinas estiverem funcionando, o caminhão se torna parte de uma economia circular. Há uma tensão constante entre conveniência e responsabilidade. Colocar um saco na rua é fácil. Projetar um sistema que transforme milhões de sacos em materiais recicláveis é difícil. Requer infraestrutura, regulamentações, educação, tecnologia e mercados para materiais reciclados. O caminhão é a face visível desse sistema, mas não seu único componente. O gerenciamento inadequado de resíduos revela as falhas urbanas.
Contêineres transbordando, sacos rasgados por animais, líquidos nas ruas, coleta irregular ou lixões clandestinos indicam que o sistema não está funcionando corretamente. O problema pode ser a frequência da coleta, a fiscalização, o orçamento, a responsabilidade cívica ou a capacidade de tratamento. O lixo sempre torna visível o que a administração tenta esconder. Por outro lado, a coleta eficiente de lixo cria uma ilusão de desaparecimento. A rua fica limpa e o problema parece resolvido. Essa ilusão é necessária para o cotidiano, mas também perigosa. Se algo desaparece da vista muito rapidamente, pode deixar de ser lembrado. O caminhão de lixo opera justamente nessa fronteira entre o visível e o invisível. A engenharia do veículo responde a uma necessidade prática. A cidade moderna produz mais lixo do que consegue processar. Ela precisa de máquinas para removê-lo antes que se acumule. Mas, a cada vez que o compactador fecha, uma questão maior também é resolvida. Quais materiais eram realmente necessários? Quais poderiam ter sido evitados? Quais poderiam retornar ao ciclo produtivo? E quais permanecerão enterrados por gerações?